A paz do Senhor Jesus, queridos, pastora Patrícia aqui para compartilhar com vocês mais uma palavra de vida, uma palavra maravilhosa. A palavra de Deus é rema, a palavra que traz transformação. A palavra de Deus é espada de dois gumes que penetra e vai até o profundo do nosso ser. Ela transpassa o nosso corpo, alma e espírito, para que haja libertação e transformação nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz, queridos, que muitos sofrem, muitos padecem por falta de conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus. É por isso que eu quero compartilhar com vocês mais um trecho dessa palavra de vida, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Olha só, queridos, em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha isso, gente. A palavra do Senhor nos revela que o povo foi destruído porque faltou conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia, nós vivemos, quem está me ouvindo e mora no Brasil ou mora em outro país onde tem livre acesso à palavra de Deus, a Bíblia, nós temos o privilégio de ter acesso à Bíblia. Nós sabemos que existem países que já proibiram o acesso à palavra de Deus, mas nós temos esse acesso. E muitas vezes as pessoas não aproveitam. E nós temos de aproveitar esse acesso, esse privilégio de conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia e guardar a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Queridos, nós precisamos entender que não basta conhecer a Bíblia, não basta participar de uma igreja, não basta orar e jejuar, não basta, não é suficiente isso se nós não formos praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática, porque é isso que vai fazer diferença. Então, o que a Bíblia fala para mim, eu tenho que praticar. É isso que vai trazer diferença na minha vida. Aqui em Mateus 11:29 diz: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Palavras de Jesus. Jesus deseja que nós sejamos seus seguidores, que nós aprendamos com Ele, que nós sigamos os passos dele. Nós temos que fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer e ter alegria em fazer. Inclusive agora eu quero compartilhar com vocês também alguns versículos. Salmo 37, versículo 3, 4 e 5 diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Olha que tremendo. Todos nós queremos ter os desejos do nosso coração realizados, mas quantos de nós temos realmente prazer na palavra de Deus? Temos realmente alegria em ler a palavra de Deus, a Bíblia, em desfrutar de momentos de comunhão com Deus, orando, louvando a Ele, adorando a Ele? Quem sente prazer nas coisas do reino dos céus? Quem sente de fato prazer em abrir mão de uma refeição, do prato que mais gosta, para se consagrar a Deus através do jejum? Quem tem prazer, mesmo com a barriga roncando de fome, está adorando a Deus, lendo a palavra, ajoelhado, falando com Deus, intercedendo por si próprio, pela família? Quem tem prazer nisso? Pois é, quem sente prazer nisso vai ter o desejo do coração realizado. É isso que a palavra de Deus diz. Em Mateus 20, versículo 28 diz: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Então, Deus, ele deseja que nós tenhamos prazer nas coisas espirituais.
prazer em servir, em ser bom, que as esposas tenham prazer em servir aos seus maridos com alegria, em ser boas, as mães serem boas mães para os seus filhos, em cuidar dos filhos, prazer em trocar a fralda, em amamentar, em cortar as unhas, em dar banho, as irmãs mais velhas, irmãos mais velhos que ajudam os pais a cuidar dos mais novos, que tenham prazer em cuidar, em ajudar, não má vontade naquilo que faz, mas alegria. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo, que Jesus Cristo, Jesus sendo o próprio Deus, ele veio para servir. Se o próprio Jesus, sendo Deus, veio para servir, quem somos nós que não gostamos de servir as pessoas? Vocês estão entendendo, queridos, que nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus? E aqui mais um versículo em Mateus 22, versículo 37 e 39, 2 versículos, diz assim: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ame os outros como você ama a si mesmo. Então Deus, ele nos ensina que nós devemos colocar Deus acima de tudo. E se nós amamos Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente, nunca será um peso, um fardo para nós fazermos aquilo que Deus nos ordena fazer. Não vai ser um peso acordar e primiciar a Deus, abrir os meus olhos e falar: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus Pai, bom dia, Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos a direção de todo o meu dia de hoje, me revisto da tua armadura de Efésios 6:10 ao 18, da cabeça aos pés, me cubro com o teu sangue, cubro com o teu sangue, Jesus, cada familiar meu, e assim orando, e para um pouco, abre a palavra de Deus, lê a Bíblia, adora a Deus, coloca um louvor. Nada disso é peso para nós, quando nós amamos a Deus acima de tudo, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Se eu amo, eu me amo. Eu acredito que quem esteja me ouvindo também se ame. Eu quero o melhor para mim, porque eu me amo. Então, quando eu digo que eu amo alguém, eu procuro dar o melhor para aquela pessoa. Eu procuro fazer para todas as pessoas, e quem me conhece sabe disso, que eu procuro dar o melhor. Quando nós saímos e evangelizamos aos moradores de rua, a comida que nós levamos é a mesma que nós comemos aqui na minha casa. Nós caprichamos das marmitex, nós levamos com amor, porque Deus nos ensinou assim. Eu faço com capricho isso, eu faço com amor, nunca para me aparecer, mas porque eu sou assim mesmo, porque eu amo, eu gosto de dar o melhor. Se uma roupa não serve para mim, não vai servir para o outro. É assim que nós vivemos aqui, e é assim que Deus nos ensina a viver, amando o outro como nós amamos a nós mesmos. Se eu não gosto que me tratem com grosseria, eu não vou tratar o outro com grosseria. E isso é andar em espírito. E nós já vamos finalizar com essa palavra. Deus nos ensina que nós devemos andar em espírito e não na carne. Porque quem anda na carne, quem anda fora da direção de Deus, ou seja, quem anda fazendo o que bem quiser, a seu próprio modo, anda na carne. E quem anda na carne vai colher morte. E não é só morte física, mas morte de sonhos, morte espiritual. Mas quem anda obedecendo a palavra de Deus, anda em espírito. O que é andar em espírito? É praticar a palavra de Deus, é fazer o que Deus manda fazer e não fazer o que Deus fala para não fazer. Então, se eu ando em obediência a Deus, fazendo o que Deus me manda fazer na palavra, e não fazendo o que Deus me proíbe, e Deus me proibiu, eu não faço. Deus falou, faz, eu faço. Eu estou andando em espírito. Logo, se eu ando em espírito, eu terei vida, e vida em abundância. Aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, diz assim: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, e Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, desse terreno colherá a vida eterna.
Versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, versículo 10: sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Olha que tremendo! Então, Deus nos exorta, nos ensina, nos motiva a andarmos em espírito para termos vida abundante em todas as áreas das nossas vidas, termos paz, alegria, e é maravilhoso andar em espírito. E andar em espírito é viver da fé. A palavra de Deus diz que sem fé ninguém agrada a Deus. Então, eu devo obedecer a palavra de Deus, a Bíblia, pela minha fé em Deus. E andando dessa forma, eu estou andando em espírito, vou ter vida abundante e os desejos do meu coração realizados. Vocês estão compreendendo? É dessa forma que funciona. E também aqui nós vimos no versículo 9 que se nós não nos cansarmos de fazer o bem, nós vamos colher. Então, o que acontece é que às vezes as pessoas, elas se cansam de fazer o bem, cansam de ser boas, cansam de servir, cansam de falar coisas boas e querem dar espaço para a carne. Porém, se derem espaço para a carne, elas vão colher morte. E para colher os milagres, o cumprimento das promessas, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Eu quero ler, antes de encerrar esse áudio com vocês, Gálatas 5, 22 e 23, que menciona o fruto do Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus produz o amor. É dessa forma que a gente tem que viver, tá, queridos? O contrário disso é tudo fruto da carne. A gente não pode aceitar na nossa vida, mas a gente deve aceitar e a gente deve produzir, ter dentro de nós somente o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, a mansidão e o domínio próprio. Olha que lindo! E para finalizar, vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios 3,16. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, Pai de amor, eu te louvo, te bendigo e te agradeço pelos teus ensinamentos. Eu oro por mim, pela minha casa, pela minha família, por essa pessoa que me acompanha através desse áudio agora. A tua palavra de Romanos 8,6 que diz: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza do Espírito Santo de Deus verão a vida eterna e a paz. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós sempre a nossa vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Nunca tenhamos a mente controlada pela natureza humana, porque quem tem a mente controlada pela natureza humana vai acabar morrendo espiritualmente, por consequência, fisicamente também. Mas que nós tenhamos a nossa mente sempre controlada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E assim nós veremos e teremos a vida eterna e a paz. Que tenhamos sempre, Pai, consciência de que somos templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus vive em nós. E que venhamos manifestar cada dia mais o fruto do Espírito Santo em nós, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, a mansidão, o domínio próprio. E nunca venhamos, Senhor, nos cansar de fazer o bem, mas que o Teu Espírito Santo nos renove dia após dia, a sermos sempre pessoas boas, cheias de amor, de paz, que tenhamos sempre prazer em fazer o bem e Te obedecer.
em nome de Jesus Cristo. Capacita-nos com a tua sabedoria, com a sua inteligência, como diz Daniel 2:21, o Senhor é quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Faça de nós templos perfeitos do Senhor nessa terra, para que o teu nome seja glorificado e honrado através das nossas vidas, e que tudo que façamos, Senhor, venhamos fazer com alegria, para também trazer ao teu coração grande alegria, para que assim como o Senhor declarou sobre o Senhor Jesus, este é o meu filho querido que me dá muita alegria. O Senhor também venha declarar sobre cada um de nós que somos os teus filhos amados, teus filhos queridos, que damos muita alegria ao teu coração. Em nome de Jesus Cristo, e que nos momentos, Senhor, que nos sintamos cansados, nós possamos recorrer ao Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus nos disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso, pois sou manso e humilde de coração. Que possamos receber sempre, Senhor, o teu descanso, como o Senhor nos ensinou. O teu fardo, Senhor, é leve, o teu jugo é leve, Senhor. Ore cantaralabás, que possamos carregar sempre o jugo de Jesus, que é suave, que é leve, em nome de Jesus Cristo. Que possamos viver de acordo com a tua palavra, amando o Senhor Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, e amando o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Renova o nosso amor por ti, renova o nosso amor por nós mesmos e, por consequência, o nosso amor ao nosso próximo. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos a graça de termos prazer em te obedecer, prazer em cumprir os teus mandamentos, prazer em fazer o que é certo, prazer em te buscar, prazer em nos deleitar realmente, que possamos nos deleitar realmente na tua presença, na oração, na comunhão contigo, na leitura da tua palavra, em te adorar, em jejuar, em te buscar, em fazer o que é certo, em ajudar o nosso próximo. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluias. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer a sua maravilhosa luz sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Shalom. Deus te abençoe. Amém.